Saúde em Foco, sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1:03. Boa tarde. Boa tarde sim, dia 8 de agosto de 2025, sexta-feira, sextou, meu amigo, né? E o tempo passando rapidamente aqui, né? E falar em tempo, vamos falar de tempo e temperatura, 26 graus agora, possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 69% e ventos a 8 km por hora. Possibilidade de chuva muito fraca, esse é o clima que está agora em Arapiraca, né? Umidade bacana e ventos também que não dá para voar ninguém, né? Então tá tudo certo. Final de semana bacana pra gente aqui, começando hoje na sexta-feira. Hoje eu recebo aqui as coordenadoras Luciana Pereira e Leciane Bezerra da Escola Alternativa para falar sobre o processo de aquisição da leitura. Um tema por demais importante, por quê? Porque o nosso país ainda padece e carece de muita alfabetização e também esse processo de aquisição da leitura a gente vai saber o que é e a quem se destina, né? E por que isso é tão importante. Meninas, boa tarde. Mais uma vez receber a Escola Alternativa aqui é uma honra, é uma grande satisfação. Sou super suspeito para falar, né? 2 filhos, um já terminou, a outra continua lá até o final do ano. Falo para ela, tenha calma, faltam 3 meses para o Enem, né? E olha, se você quer fazer o Enem, você sabe que o caminho certo é a Escola Alternativa. E esse incentivo à leitura, você pode ter certeza, meu filho, que seu filho vai ter na Escola Alternativa. Não somente isso, mas também nos simulados que são feitos com base nas diretrizes do Enem. Então, muito, muito obrigado por terem vindo e, mais uma vez, sejam bem-vindas aqui ao Saúde em Foco. Obrigada, André, mais uma vez, né? Estamos aqui com esse tema, que é um tema muito importante, não só para a aquisição realmente da leitura, o processo de alfabetização, como também é um tema que também está relacionado à saúde, a nossa saúde cerebral, né? Uhum. Onde o processo da aquisição da leitura está adentrado em nosso cérebro, né? É ele que comanda praticamente tudo, né? E esse processo, às vezes, assim, como a gente trabalha com educação infantil e Fundamental 1, às vezes o pai acha que é um processo fácil, rápido de acontecer. E não é, né? É um processo que passa por várias fases, né? De amadurecimento do cérebro, da própria criança, a maturidade, né? A coordenação motora. Tem uma série de etapas, né? Que a criança passa, que ela começa desde a educação infantil, ali no maternal, até praticamente o 3º ano do ensino fundamental, que é onde se encerra o primeiro ciclo de alfabetização, né? Mas, assim, esse processo não é igual para todas as crianças, né? Não é assim, a criança tem que ter a obrigatoriedade, pronto, de ler com 4, com 5 anos. Não. A gente tem crianças que leem até antes disso, que também serve de um alerta, né? Quando essas crianças leem com 4, a gente já tem crianças com 3 anos lá lendo na escola, né? Aí isso já é um alerta pra gente. Com certeza. Porque a leitura ela não é uma habilidade inata, né? A gente não nasce com a leitura. É um processo que a gente aprende na escola, né? A gente vai desenvolvendo habilidades para que esse processo ocorra na idade esperada, que é aproximadamente 5, 6 anos, dependendo da fase que a criança adentrou na escola, né? A gente passa por aquele processo. Primeiro, a criança entra na escola, tem aquele contato com a
socialização. Aí como é que a gente inicia com 2 anos, né? Com 3 anos. Com 2 anos a gente começa a trabalhar as letrinhas do nome da criança, né? Do nome do papai, do nome da mamãe. E esse nome, ele é associado a um som, não é? Que já tem uma parte do nosso cérebro que faz essa associação, né? É o processo de escuta, fala, né? E visão, que a gente precisa. Ela vai ver aquela letrinha, a gente vai associar aquela letrinha a um som, a uma imagem, e ela vai memorizando, né? Ela já vai retendo aquela letrinha, a imagem e o som, não é? Digamos, a criança vai aprender o nome Pedro. Aí no nome Pedro, como é que a gente vai trabalhar o nome Pedro? Pedro, P. Aí a gente ele vai ver como é que a gente fala o P, né? A gente vai gesticular muito bem para que aquela criança saiba que aquele som é o P. P de quê? De Pedro, de papai, né? Então ela já vai associando aquilo ali. Então a gente, quando ensina a criança hoje, a gente não ensina mais o alfabeto em sequência, né? Como a gente aprendeu na nossa época. A, B, C, D, E, F, G. Por quê? Ocorre o risco daquela criança decorar a sequência, e se nós colocarmos letras aleatórias, ela não vai identificar aquela letra ao som daquela letra. Entendeu? Então, por isso que a gente trabalha dessa forma, né? Letras pelo nome, né? Aí já quando a criança passa em maternal, ensino maternal 1, maternal 2 também a gente já fortalece isso também. Quando já chega no Jardim 1, é mais fortalecido ainda. E o cérebro da criança vai estar mais maduro para ir absorvendo essas informações, não é? Aí quando chega no Jardim 2, aí a criança já está com as habilidades construídas para que a gente trabalhe a consciência fonológica. O que é essa consciência fonológica? É a criança perceber que aquele som da letra, ela reconhece e transcreve para o papel. Né? Aí, como se trabalhava antigamente as familhinhas, não é? Aí ela vai transcrevendo para o papel. E ali naquele processo de transcrever o papel, a gente mostra o quê? Uma figura do cotidiano deles, como uma bola, uma mala, um chapéu, né? E daí ele já vai fazendo o nome daquela palavra, né? Aí é quando entra a fase da escrita, né? Que também tem fases também, né? Que leitura e escrita são interdependentes, mas ao mesmo tempo uma depende da outra. Primeiro a criança aprende a ler e vai começando também a fase da escrita, né? Aí pronto, aí quando chega no Jardim 2, muitas crianças já estão lendo, né? Lendo palavrinhas, lendo frases, lendo textos, estão decodificando, não é? Com essa decodificação, aí tem outra área do cérebro que é acionada e trabalhada, que é responsável pela semântica. E essa semântica, o que é? Ele saber o significado de cada palavra. Né? Aí daí, quando ele aprende o significado de cada palavra, ele já vai ter aquela habilidade de uma leitura e compreender o que está lendo, que é tão importante, que aí vai diminuir o analfabetismo, né? Porque às vezes as pessoas aprendem a ler, mas não sabem o que estão lendo, não é? É preciso saber interpretar. É preciso saber interpretar o que se está lendo, não é? Perfeito. Inclusive, no meu tempo, nós tínhamos
as matérias distintas a partir de determinada série. Era português e interpretação de texto. Eram 2 matérias. Não sei se hoje ainda... Se hoje está distribuído dessa maneira, mas a gente precisava, além de saber ler e escrever, eu lembro disso na 7ª série, eu modéstia à parte, eu sempre gostei muito de português, eu era um devorador de livros, de revistas. Então, eu estava me lembrando de vocês chegarem aqui, quando eu era adolescente, eu li aquela revista Seleções. Você lembra das Seleções? Seu pai deve ter lido muitas revistas Seleções, como um bom leitor que ele era, né? Uma revista Seleções, ele tinha matéria sobre tudo. Uma revista pequenininha, ainda vende nas bancas de revista, você assina e chega na sua casa. E eu queria cumprimentar também a professora Alessiane Bezerra, que está aqui, coordenadora também. Professora, eu aproveito essa oportunidade para lhe perguntar o seguinte: como é que a escola define e organiza o processo de alfabetização e aquisição de leituras nas séries iniciais? Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Como a Luciana muito bem puxou o assunto de aquisição de leitura na educação infantil, é importante a gente ressaltar que esse processo começa ainda em casa, quando pequenininho, antes mesmo do processo de escola, né? Então, a criança, ela nasce e está dentro da sua primeira instituição, que é o lar. Ela está dentro da primeira instituição dela e esse processo começa quando a criança escuta as historinhas contadas pela mãe, pelo pai, pela madrinha, e essas histórias elas vão ficando dentro do cérebro, da memória da criança. Então, a aquisição já está iniciando aí. É importante nós percebermos que a amplitude de significados colocado pela família acrescenta aí muito o desenvolvimento dessa criança nos primeiros anos escolares, que é a educação infantil. Então, ao passar por essa fase, a criança chega na escola e aí vai para a segunda instituição. E ao chegar lá, começa o processo de aquisição de fato, né? O processo escolar, onde nós oferecemos à criança um mundo totalmente letrado, mas que ela ainda não tem esse letramento. Porque, como a Luciana colocou, é um processo. E esse processo, ele começa observando aí os sentidos da criança. Então, mesmo na educação infantil, no maternalzinho, com 2 anos, a criança, ela está lá e ela está iniciando o seu processo de visão. Ela está visualizando aquela imagem, porque nessa fase, a criança, ela memoriza imagens, fotos, né, pessoas, figuras. Então, ela não está voltada para o letramento em si. Ela visualiza a bola. Ela sabe que aquilo é uma bola, mas ela não sabe quais as letrinhas que vão originar essa palavra. Então, ela vai, olha lá, viu, aí a visão manda a informação para o cérebro pegou aquilo ali, a imagem, e aí ele manda para a boca, né? Aí é onde entra a linguagem. E esse processo, ele é desenvolvido em toda a educação infantil. Então, ele é estimulado desde o maternal até, em média, jardim 1, né? Onde a criança, ela está iniciando o seu processo de decodificação. A leitura, ela passa por 4 processos para poder ela ser realmente assimilada pela criança. Então, existe ali a decodificação. Vamos pegar a palavra bola como exemplo. Então, ela vai ver ali o B, ela aprendeu lá no maternalzinho, B, depois aí vai aprendendo as letrinhas, B, O, L, A. Ela decodificou. Depois que ela decodifica, ela vai para um processo chamado compreensão, onde ela vai compreender essas letrinhas que formam a palavra bola. Ela compreendeu. E aí ela vai para outro processo chamado interpretação, que é onde ela vai interpretar a palavra bola como um objeto, uma esfera, que tem um funcionamento. E é onde entra, então, a retenção dessa informação no cérebro. E aí ela começa a observar que a palavra bola, quando ela decodifica, ele já entra num campo muito mais amplo. Para a criança, ela vai interpretar como um objeto circular que vai estar ali envolvido em vários textos. É importante também, André, a gente colocar que esse processo de leitura e escrita, né, a gente só consegue... Por isso, não é fácil, não é uma coisa simples, é um processo difícil, mas que estimulado de maneira correta, ele acontece sim e no tempo certo, tá? Muda muito de criança para criança, mas nós temos muitas crianças que aos 5 anos eles saem do Jardim 2 leitores. Já passado por todo o processo, inclusive, de assimilação desse conteúdo.
E aí é onde entra também outro processo importante, que é a junção família-escola. Por que a junção família-escola? Porque se nós, enquanto escola, não fizermos a nossa parte, e enquanto pais, a gente não observar o sono dessa criança, se essa criança está descansando, tendo um sono tranquilo para assimilar, porque o cérebro precisa, né, de uma boa noite de sono, um tempo tranquilo para absorção desse conhecimento, a criança não guarda. E aí ela chega no primeiro ano leitora, e aí nas séries iniciais é uma sequência, né? Nós, enquanto escola alternativa, a gente trabalha muito com relação à leitura em constante visitas à biblioteca e locações de livros. Mesmo as crianças com 6 anos de idade, elas vão semanalmente na biblioteca locarem um livro. Elas locam, levam para casa, passam a semana com esse livro. Semana seguinte elas voltam, devolvem o livro e têm a oportunidade de locar um outro. Esse processo de linguagens, de leitura, também não começam e ficam na escola. Eles têm que ir para casa. Eles precisam ser estimulados para que a criança perceba que todos os membros daquela sociedade estão envolvidos nesse processo. E só assim a gente tenta diminuir ao máximo, né, o número de analfabetos funcionais que nós temos, que só vem a partir do letramento. Não adianta decodificar e não compreender o que está lendo. Perfeito. Inclusive, esse ano saiu uma pesquisa dizendo, pasmem, os senhores, que alguns formados em algumas universidades são analfabetos funcionais. Exatamente. Eu não entendo isso. Eu gostaria muito de entender o que os responsáveis, né? Mas eu não entendo. Quero mandar um abraço aqui para o Franklin Oliveira e dizer parabéns à Escola Alternativa por proporcionar uma educação de qualidade para a cidade de Arapiraca. A nossa querida Amanda Sorá, psicopedagoga e professora de música também da Escola Alternativa, diz parabéns, Lu e Leciane, maravilha esse tema. A Joslene Agripino diz parabéns à nossa querida Leciane em nome da equipe do CAE. Isso, eu sou psicopedagoga de lá também. Você é show no Alternativa e no CAE. A Amanda diz assim ainda, é importante demais o incentivo à leitura, ainda mais nos tempos de hoje. Boa leitura muda a visão do mundo. A Vanelma Melo batendo palminha aqui, muito obrigado, Vanelma. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui e eu quero deixar uma pergunta para o intervalo. No meu tempo, olha, parece que eu sou um velho, né? Falando isso. Mas, Alberto, me dá por gentileza esse exemplar aqui desse jornal. Quase não se vê mais. Gente, ó, é o seguinte, ó. Isso aqui é um jornal. Todo mundo já sabe, né? Só que isso aqui tá em desuso, né? Eu lembro, quando eu morei em Brasília, em 92 a 96, um dos jornais de maior circulação naquele tempo era o Correio Brasiliense, né? Gente, o Correio Brasiliense, a edição de domingo do Correio Brasiliense era umas 4 vezes mais grosso do que isso aqui, né? Era todo tipo de notícia que você imaginar e as pessoas eram devoradores de jornais. Década de 80 e de 90, você tinha revista de fofoca para todo tipo, você tinha a revista Manchete. Quem é que não lembra da Manchete, né? Manchete era uma grande concorrente da revista Veja, né? Que ainda hoje está circulando, da editora Abril. É super interessante. Isso, super interessante. E outras revistas que tinha revista de novela, para quem queria saber aquela vida dos... Que uma muito boa que a gente adotava na escola, aquela Nacional Geográfica. Sim, perfeito. Aquela revista era muito interessante. Tinha também as seleções, como eu falei aqui, tinha outras revistas. As pessoas eram... Eu trabalhei, inclusive, meu primeiro emprego foi numa banca de revistas aos 14 anos. E naquele tempo se consumia muita revista, né? E inclusive as revistas adultas, entenda-se a Playboy, né? Que a gente, adolescente, só podia ver a capa e ficava doido, né? Ficava doido. Coisa que eu e o Alberto, a gente nunca viveu isso aí. Não passou por isso, a gente não teve curiosidade. Duas pessoas de alta estirpe, né? Pessoas assim, muito corretas. Nunca pedimos emprestado nenhuma dessas revistas aí para as crianças, né? Para os nossos amiguinhos. Mas enfim, éramos devoradores vorazes de livros também. Por que não? Né? As nossas pesquisas eram feitas nas bibliotecas públicas. Não existia Google, não existia ChatGPT para pesquisar e dar a resposta em frações de segundos ali. Éramos devoradores porque éramos obrigados, entre aspas, a fazer isso, né? A nossa pesquisa tinha 5 pessoas na equipe, professora.
cada um copiava duas páginas ou 5 páginas na munheca ali, para um que tinha a letra melhorzinha passar. A minha letra era horrível. Passar O limpo. meu caderno era o caderno desejado. Era a letra bonitinha, né? Bonitinho, eu E, copiava tudo. e organizado. Pois é. Copiava tudo que o professor também. dizia. Aí o povo queria o meu caderno para estudar para a prova. Pois é, olha aí, o Marco Aurélio colocou na tela aí, ó, o que era, parece que eu tô vendo meu primeiro emprego. É isso aí, ó. É. Tá? Você pode dar uma segurada aí, Alberto. Você tem ali Einstein e Galileu, que era outra revista também, uma revista de hardware lá em cima, É. né? Você tem aqui, ó, aqui já é mais cedo, que já tinha o Enem. Então, assim, a minha pergunta para o intervalo para vocês é o seguinte, meninas. Sumiu, isso tudo acabou. Isso tudo agora está na palma da nossa mão. Você pega um site de notícias, você entra aqui no NN1, você vai ver e ler as notícias em tempo real, full time. Não tem mais abrir a página. Esse daqui já foi impresso. O que acontecer desde a hora que ele foi impresso para cá, já é notícia velha. Já é velho. Esse aqui já é notícia velha. Qual é a minha pergunta? Minha pergunta é, a tecnologia é muito bom para uma coisa, mas em termos de alfabetização, de aquisição de leitura para crianças, é um prejuízo ou pode ser também um grande incentivo? A gente vai deixar essa pergunta para o intervalo e vocês respondem já depois da gente ter tomado essa água gostosa aqui. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
1h33. Anota aí. Boa tarde. Estou falando aqui com as coordenadoras Luciana Pereira e Lessiane Bezerra da Escola Alternativa e o tema processo de aquisição da leitura. Meninas, eu falava para vocês que a tecnologia transformou o que a gente pegava em papel, o que a gente lia, em digital, né? Temos aí os e-books, né? Tem muita gente que... Eu, por exemplo, eu detesto isso. Eu tenho que pegar. Eu Também. tenho que pegar e ler. Eu gosto assim, de ler, grifar. Entendeu? Riscar. Mas esse negócio de e-book não dá pra mim. Não dá pra mim, não. Mas também. tem até esqueci o nome do negócio, professor, aqui, que já é próprio pra isso. Você tem vários livros ali. Sim. Esqueci o nome daquele trem que tem aí. E a minha pergunta é essa. Vocês acreditam que isso ajuda ou isso dificulta esse processo de aquisição da leitura nos dias atuais? Depende muito da família, de onde a criança está inserida. Existem as pessoas que sabem lidar muito bem com a tecnologia e aí usa ela a favor. Porém, também existem as pessoas que abusam um pouco e utilizam para aquilo que não é tão positivo. Nesse processo de leitura, se utilizado de maneira correta, ele vem a ajudar. Tanto é que nós trabalhamos com o sistema Aritsá, onde nós também temos um portal, o portal do aluno, e que existem dentro desse portal várias atividades lúdicas em que auxilia na formação de palavras e na aquisição da leitura. Então, varia muito com relação a onde a criança está inserida e como ela faz esse uso tecnológico. Do mesmo jeito, a gente tem no programa bilíngue, a gente também atividades assim gamificadas que são pedagogicamente pensadas, né, para aquela faixa etária ali inserida, e são atividades preparadas por pedagogos, psicopedagogos, né, que são apropriadas para que aquela criança adquira aquela habilidade que está sendo esperada para aquela idade, né? Mas, assim, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? Tudo com um equilíbrio, que também o uso demasiado da tecnologia, ele vai fazer, ele tem os malefícios, né? A gente já sabe aí que já está comprovado cientificamente que o uso de muita tela pode deixar a criança mais ansiosa, tem a questão da concentração, tem a questão também da criança que às vezes fica na dependência da tela, né? Muitas crianças apresentam assim agressividade, né? Por conta do uso demasiado da tela. Então, tudo tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Onde a família é fundamental. A gente hoje, com essa lei que proíbe o celular na escola, em sala de aula, foi maravilhoso, porque antigamente a gente não via as crianças brincando, a gente não via as crianças na biblioteca, como estão indo agora. No laboratório de informática. Exatamente, entendeu? Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Lá na escola é um ambiente que está sendo controlado, mas em casa, como é que está sendo, né? Então, assim, a criança, ela precisa ter os limites, né? Eu digo muito ao pai, às vezes quando a criança está com uma dificuldade lá na aprendizagem, a gente recebe, né, chamar as famílias, a gente pergunta: pai, seu filho usa tela? Né? Porque se ele usar demasiadamente a tela, a gente já sabe, eu digo, então, tire a tela, vamos barganhar, né? Tira a tela até ele melhorar as notas, melhorar o desempenho, né? É aquele processo de, quando a criança ela vê a imagem das letrinhas e decodifica, né? A visão, ela absorve, passa pelo cérebro e aí ela vai para a linguagem. A mesma coisa acontece quando ela visualiza os joguinhos de celular, né? Então, tudo aquilo que a criança assiste demais, ela vai assimilando. Então, quando a gente fala com o pai, a coordenação, os pais chegam, reclamam porque as crianças não estão aprendendo como deveriam, a criança não está focada nos estudos, e aí a gente sempre coloca isso, que a criança, ela tem que ter um tempo de uso de telas. Esse tempo não pode se estender muito. Agora, também não adianta a gente retirar a tela da criança e não ofertar algo positivo para ela, né? Muitos pais tiram as telas, mas os pais permanecem nas telas. E aí a criança fica fora, mas fazendo o quê? Então, é importante a gente aproveitar esse tempo que ela passava nas telas, retira e oferta algo positivo para aquela criança, que traga um aprendizado legal, né? E que ela faça bom uso desse tempo, juntamente com a família.
de preferência, né? Aí eu queria perguntar a vocês exatamente isso, né? Quando os pais querem regular, não, você não pode usar, mas o pai não lê um livro. Isso, o exemplo é tudo. É isso que eu queria falar. O exemplo é tudo. Assim, quando a gente vê que o pai é leitor, o filho lê. Eu sou prova viva disso, né? Assim, vai fazer 3 meses, né, que meu pai faleceu. E assim, ele deixou uma biblioteca muito vasta na sala dele. Ele, desde que a gente era criança, ele sempre tinha muito cuidado com a gente, né? Não queria que a gente andasse de bicicleta para não se machucar, meu irmão não podia jogar bola. Então, desde muito cedo, o que era que ele fazia? Ele dava livros. Meu irmão era fascinado em gibis, né? Ainda tinha isso, ainda esqueci dos Os gibis. gibis. História em quadrinhos. Meu irmão, ele é médico. Adorava o Maurício de Souza. Isso. Ele é médico, né? Mas até hoje ele gasta com gibis. Porque foi um hábito lá na infância, né, que ele adquiriu. Ele tem vários tipos de leituras, mas ele nunca deixou o gibi. Então, o que eu peço aos pais? Os pais dizem, eu quero que meu filho leia. Aí a gente diz, pai, você tem o costume de ler? Né? Que tipo de leitura você lê? O que é que você gosta? Então, é a mesma coisa que eu digo para o pai, para incentivar o filho a essa leitura. Tem que ser uma leitura prazerosa, que a criança goste de ler. Porque assim, se eu chegar a pegar para uma criança de 6 anos, né, dizer, ó, você vai ler um livro dessa grossura, uma criança que não gosta de ler, ela não vai ler. É verdade. Já frustra a Já criança. frustra a criança. antes de Então iniciar. o pai tem que saber, assim, mais ou menos o estilo que o filho gosta. É aventura, é um gibi, né? As pré-adolescentes é um romancezinho, né? Tem vários tipos de leitura aí pra gente incentivar, porque assim, a leitura tem que ser algo agradável, Prazeroso. prazeroso, Tá aí, ó, não o Marco Aurélio colocou precisa aí na ser tela. forçado. Olha aí que coisa linda. Olha aí que coisa linda. Magali, Cascão, E- Cebolinha, Turma Mônica. da Mônica. Eu tenho um acervo lá na biblioteca, na Escola Alternativa, muito grande de gibis. E vou dizer a você, eles pegam, e eles gostam de pegar os mais velhinhos. Por incrível que pareça. Eu pensei que que eu sempre peço, né, que levem gibi para a escola no momento da matrícula, e a gente vai fazendo aquele acervo e eles gostam dos gibis mais velhinhos. Quem é que nunca torceu pro Cebolinha dar uma pancada boa na Mônica, né? Que ele nunca teve coragem. E você Né? observa o vocabulário de uma criança leitora. Sim. Como é lindo. É lindo. Uma criança leitora, mesmo pequenininha, com 8, 9 anos de idade, a leitura e as palavras que elas utilizam em uma conversa, é um vocabulário riquíssimo. E o Muito importante interessante. também é que quando eles veem o Cebolinha falar, já que ele troca o R, Eles já do L identificam. pelo R, eles já identificam Eles identificam. que Tá aquilo errado. Tá errado. exatamente, que aquilo tá errado. E lá na escola a gente já fez atividades em que pegava a fala do Cebolinha para que as crianças transformassem, corrigissem, né, aquela fala para uma linguagem portuguesa correta. Então eles vão ter que tirar o L, colocar o R, e funciona muito bem porque eles identificam, eles sabem que é uma fala do lugar onde o Cebolinha vive, um hábito dele, uma maneira dele, mas eles interpretam e sabem que aquilo ali, na nossa linguagem, tem que ter algumas correções. É verdade, tem uma aluna sua aqui que tá dizendo assim, a Pamela Maria diz assim, parabéns, tia Alessiane, você é maravilhosa. Né? O Ronaldo, técnico de relógio, diz o Obrigada. seguinte, uma boa tarde, eu tô aqui na Vila do Grilo trabalhando e ouvindo. Que coisa boa, muito obrigado, Ronaldo, pela sua audiência de sempre. E assim, a gente lá na Escola Alternativa, esse incentivo da leitura com a família, a gente começa desde o maternal. A gente tem um livrinho que é de produção textual, que é que a gente manda para casa, né? Que assim, a gente ou manda junto com um livrinho de história, ou então ele já vem outras páginas com QR Code. O pai com o celular mesmo, ou com um tablet, para passar até para o computador, é uma leitura, né, ouvida, né? A criança também vê essa historinha no celular do pai, isso aí. E depois a criança,
mesmo do maternalzinho, maternal, jardim 1, jardim 2, fazem essa leitura, né, com a família. É importante que seja com a família para incentivar essa leitura, esse hábito da leitura em família. Geralmente a gente manda no final de semana para que o pai leia com a criança, o pai, a mãe. E ali, depois a criança vai, quando são pequenininhas, com o maternal, eles vão desenhar algum personagem, como ele entendeu a historinha, né? Aí quando vai para Jardim 1, a gente já vê o avanço entre o desenho e a interpretação que a criança faz daquela historinha, né? Quando chega no primeiro ano, aí já muda. Aí ele já vai pegar aquela história, às vezes é com o pai e às vezes é feito em sala de aula, porque ali a tia vai direcionar aquela produção textual. Então, o processo de produção textual e leitura a partir da educação infantil já caminham juntas, né? A criança, ela não lê só, como a Luciane falou, só através da decodificação das letras. Ela lê uma imagem, ela lê uma figura, ela lê um rótulo, né? Então, isso aí faz parte do processo de aquisição da leitura. A gente não pode deixar de lado, né? E às vezes chega um pai, assim, que está muito ansioso para que a criança leia, né? Porque eu quero que meu filho leia, ele precisa ler. E às vezes essa ansiedade atrapalha também um pouco esse processo, porque é um processo que depende, não é assim de uma hora para outra. Ele depende de toda uma maturação do cérebro, de várias partes cerebrais, né, que se conectam umas com as outras para que esse processo surja. E às vezes é assim, a gente diz que foi um estalo. De repente, do dia para a noite, aquela criança começa a ler. Na realidade, ela já vinha assimilando todo o conhecimento e de uma hora para outra ela despertou para a leitura, né? Professora, inclusive eu queria perguntar a você o seguinte, e a parte do lúdico? É fundamental. Extremamente muito importante. fundamental. Hoje eu entrei na sala do maternal, no maternal 1, aproveitando o que a Luciana estava colocando, né? Sobre eles fazem as próprias histórias. O aluno, ele começa a adquirir o hábito de leitura ainda quando ele não sabe se vai um dia ler. A criança não precisa saber que ela está sendo instruída com aquele fundamento. O interessante da educação infantil é isso. As crianças, elas fazem, mas sem aquela cobrança e sem elas entenderem que aquilo é um processo de leitura. Quando menos esperar, elas estão lendo porque elas estão passando por esse processo. Hoje eu entrei na sala do maternal, fui cumprimentar, 7h30 da manhã, e bom dia, tudo bom? E quando eu entrei, as crianças do maternal, elas estavam com massinha de modelar marrom, e estavam apalpando na palma da mão. E quando eu cheguei, elas vieram me entregar um pedaço de bolo, que era a massinha de modelar. Tia, bolo de chocolate, né? E aí elas começaram a fazer a leitura do que elas tinham construído. Isso é uma leitura. As crianças, elas estão produzindo as suas histórias. Então, para aquele adulto que não entende o processo de leitura, ele acha que a criança está apenas brincando. Mas para os professores, para nós coordenadoras, para a equipe da escola, aquilo ali é uma aula e tanto. Ela tirou um pedacinho da massinha, apalpou e me entregou um pedaço de bolo de chocolate. E aí eu comecei a brincar com elas. Aí todo mundo vem me dar bolo. E o seu é morango. Então eles entenderam que o bolo pode ser de chocolate, de morango. Veja que isso é uma leitura de mundo. Então a gente prepara as nossas crianças com o hábito da leitura para elas, não só para o ambiente escolar, mas para o mundo. É uma leitura que eles fazem na decodificação e na identificação das letras e compreensão daquilo ali. Não precisa ser uma leitura de letras e palavras. Até chegar lá, essa criança viveu muita coisa. Então, mesmo com 2 anos e 3 anos, elas já fazem em rabiscos as primeiras produções textuais delas. E o importante, na realidade, é os pais, como bem a Luciana falou aqui, é terem paciência nessa evolução. Exatamente. Isso. É porque, na realidade, nós pais somos muito apressados. Aliás, falar em pais aqui, quero mandar um abraço e um beijo aqui para a professora Toninha, que está assistindo a gente em casa, né? Muito obrigado pela sua audiência, querida. Quero vê-la aqui antes da gente finalizar o ano, viu? Vamos criar coragem, né? Ficar boinha para vir para cá, conversar muito com a gente aqui, que eu sei que você gosta de falar. O microfone é ela, viu? Não é verdade? Tô lhe esperando, viu? Um beijo para você.
E assim, que os pais tenham a paciência de entender que, na minha visão, é como se colocasse o menino na ladeira. Ele vai descer. Às vezes, uns vão descer correndo, outros vão descer passeando, passo a passo. Outros vão descer desembestados, como a gente fala quando, né? Como meus tios, minhas tias falaram, esse menino está desembestado. Mas todo mundo vai descer. E aí, quando descobrem essa junção do lúdico, das letras, da fonética, né? E isso tudo é muito importante para a nossa formação. Já houve uma grande melhora na valorização da educação infantil. Porque antes os pais achavam que iam para a escola brincar, né? Mas assim, é um brincar que tem uma funcionalidade. E aí eles achavam tudo muito caro. A educação infantil era caro, não precisava, porque era só para brincar, para que livros. Eu acho que isso já mudou na visão dos pais. Eles percebem hoje que a educação infantil é fundamental. Até porque a criança ela está muito mais apta a aprender até o 8º ano de vida. Então, o cérebro da criança, ele desenvolve, ele aprende muito melhor, né? O maior pulo de aprendizagem de um ser humano é até o 8º ano. Então, a criança que entra na escola aos 7 anos, numa escola boa, uma escola que realmente puxe, que estimule, que incentive, ela perdeu quantos anos aí de estímulos? Então, a criança que chega pra gente, né, é até uma propaganda, né? Mas a criança que chega pra escola e pega uma equipe de qualidade, uma equipe boa, com 2 anos de idade, até 7, 8, ela foi muito bem estimulada. E aí é muito mais fácil a criança com 5 anos, ela despertar pra leitura, né? Perfeito. Meninas, está na hora, ó. No instante passou, não foi? Foi rápido. Mais rápido do que conselho de macaco, né? Não, Alberto? E eu tenho até um pleonasmo, né? Que eu sempre digo, só se aprende a ler lendo É verdade. e a escrever escrevendo. Exatamente. Entendeu? Não existe outro jeito. Não tem outro jeito. E assim, os pais precisam até também, que às vezes acontece a pressa do pai em auxiliar numa tarefa e tudo, é deixar a criança pensar, interpretar. E não vai ter, né, Luciana? Não dá a resposta pronta, porque na prova não tem ninguém não para dar a resposta pronta. E, inclusive, só dando uma alfinetada aqui na inteligência artificial, nada vai substituir o cérebro humano. Não. Não vai, não. Não vai, tá? Eles vão tentar, eles podem chegar muito próximos. Podem fazer chip de transplante intracraniano, que já é. A medicina, inclusive, já usa isso, mas jamais. Porque o Criador tem patente. O cara que me fez, e fez vocês, e fez todo mundo, fez a natureza, fez o ser humano, ele tem a patente. Ninguém vai conseguir pegar isso dele, não. Não. Né? Graças a Deus, graças a ele mesmo, né? Eu quero agradecer aqui a Leciane Bezerra, coordenadora da Escola Alternativa, também a Luciana Pereira, também coordenadora da Escola Alternativa. Você, pai, eu quero chamar a sua atenção. A educação no nosso país é uma coisa que eu já falei aqui agora há pouco, né? É inadmissível você ter jovens universitários classificados como analfabetos funcionais. Tá? Eu tenho 2 filhos. Um deles já se formou na Escola Alternativa, já é formado em marketing, já tem outros voos aí que depois a gente conta. Deixa eu chegar mais perto, né, Luciano? Albertinho? Chegar mais perto. Vamos comemorar. A outra, essa hora está estudando, está se preparando para o Enem, que é logo mais em novembro. É outra cartada grande da Escola Alternativa aqui. Ano passado, 1º lugar Brasil em matemática. Falei com a Júlia aqui, Ana Júlia, que já está cursando medicina e ciências médicas em Maceió. Tá? Já tá inclusive nos hospitais aí, fazendo clínica e tudo, né? E temos vários outros exemplos. Temos exemplos aqui do Dr. Valberto Santana, nosso oftalmologista, vai estar comigo quarta-feira aqui. Foi 1º lugar geral, viu, quando ele fez o vestibular. Pois é. Seu filho também já está cursando medicina e pelo que eu vi, pelo andar da carruagem, também será um outro oftalmologista. Deve estar aqui também no Saúde em Foco em breve, junto com o pai. Gente, a Escola Alternativa, ela forma pessoas. Ela não ajuda a passar ninguém, pelo contrário, né? Ela ajuda os alunos a pensarem. Ajuda os alunos a estudar para que eles possam ter um futuro. E é como eu falei aqui, aguardem cartas. Não tem coisa melhor na vida do que você colocar um filho numa escola, você vê a evolução dos seus filhos e você diz assim, caramba, bicho, tudo que eu podia dar,
tudo que eu podia dar, no meu caso. E no caso da maioria dos brasileiros que eu conheço, né? Eu não posso te dar um Porsche, eu não posso te dar um Mercedes, mas eu posso te dar o que é melhor nisso. Eu vou te dar o caminho para que você possa ter o seu Porsche. Não fui eu que dei, mas ensinei a você a conquistar. A escola alternativa é o caminho. Vá conhecer. Você pai, você que tem o seu filho para o maternalzinho, para começar pequeno, começa com 3 anos agora. 2 anos. Vá visitar a escola alternativa. Conheça o espaço. Conheça o método Ari de Sá. Conheça o seu corpo docente. Conheça os seus coordenadores. Conheça os resultados, como funciona. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender, né? Não somente pelo espaço, mas pelo conteúdo. O espaço é pequeno para o conteúdo que a escola alternativa proporciona para o seu filho. Tenha plena convicção e certeza disso. Meninas, eu quero agradecer aqui. Você pode seguir a Escola Alternativa, tá aí na tela, @Escola Alternativa, tudo junto no Instagram. Todos os dias tem postagens aí de cases, de tudo que você pode precisar aí na Escola Alternativa, desde o terceirão até o maternalzinho. Então, começa do maternalzinho e termina no terceirão ali, tá? E você vai se surpreender. Se você quiser entrar em contato com a Escola Alternativa para obter mais informações, o telefone é 99985-3405. 99985-3405, telefone e o WhatsApp. Tá bom, meninas? Obrigado por ter vindo e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Betinho, um abraço para você. Gente, boa tarde para vocês. Segunda-feira eu vou receber aqui a doutora Guacira Almeida, ela é neurosonografista. Pois é, e ela vai falar sobre anemia falciforme e ultrassom neurológico, tá? Anemia falciforme versus ultrassom neurológico com a doutora Guacira Almeida, também ex-aluna da Escola Alternativa. Olha que coisa boa, não? Pois é, só tem fera, meu amigo. Então vem ser fera você também. Faça a alternativa, faça o filho estudar lá. Boa tarde, bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco.